E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aí com o nosso estudo de controle da administração pública. Agora a matéria está começando a juntar, fazer um pouco mais de sentido. No começo você olha aqueles monte de classificação, aquele monte de termo novo, aquelas coisas estranhas e fala, isso é coisa do tinhoso, mas não é não, isso aqui é fácil. O controle ele é legal depois que a gente vê ele como um todo, começa a entender as classificações. E também é uma matéria importante de ser vista mais ao final, porque ele presume que você tenha outros conhecimentos, né? A gente viu que algumas coisas já tem que saber para ir aplicando aqui. Mas vamos lá, vamos continuar estudando, a gente vai sempre batendo devagarzinho para a parada fluir tranquilo. Beleza, continua a parte de classificações. Vamos ver uma classificação agora referente à amplitude. Olha só, essa forma de controle aqui, essa classificação quanto à amplitude, ela pega aqui, a gente vai ver, meio que o controle interno. Mas fica tranquilo, essa aqui ela é medianamente cobrada e ela é meio óbvia. Quando cai isso daqui tá meio na cara, só que é legal entender o funcionamento dela, tá? O funcionamento dela que tem que entender aqui. Depois a gente vai bater um resumo das classificações para deixar bonito. Mas vamos lá, quanto à amplitude, olha só, aqui a gente pode estar falando primeiro do controle hierárquico. Olha o nome, sempre tem que olhar o nome. Não precisa fazer aquela decoreba como se tivesse, sabe, parece decorando um troço em chinês, que você não sabe o que é. Tem coisa que é assim, mas aqui o nome já está te falando, né? Se é um controle hierárquico, é lógico então que é um controle que é realizado dentro de uma estrutura hierárquica, dentro da mesma pessoa jurídica. É um controle então decorrente da hierarquia. Olha só alguns conceitinhos que eu quero que você decore aí para ir associando. Esse controle hierárquico, ele é uma decorrência do poder hierárquico. Ah, vá, Thales, jura? É, né? Mas tem que colocar isso, não fica meio, né? É do poder hierárquico. Quando você estuda poderes da administração, não tem lá poder de polícia, poder hierárquico, poder regulamentar. Então, o que é o poder hierárquico? Ele é bem amplo, né? Ele abrange várias coisas. Por exemplo, ele também, o poder hierárquico, ele permite que uma autoridade fiscalize, revise, anule, revogue os atos de seus subordinados. Ó, hierarquia, a ordem vai vindo de cima para baixo. Já já chega no exemplo para ficar mais claro. Esse controle hierárquico, ele é exercido onde? Dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Como que eu vou ter um controle hierárquico entre pessoas jurídicas diferentes? Não tem. Se são pessoas jurídicas diferentes, isso aqui associa bem, porque isso aqui é importante, ó, até para aquela paradinha, tá ligado? De descentralização, centralização, desconcentração. Se são pessoas jurídicas diferentes, não tem hierarquia entre elas. Hierarquia é algo que existe apenas dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Então eu tenho a união. Dentro do âmbito ali dessa pessoa jurídica da união, ali pode ter hierarquia. Agora, a união com o Estado, por exemplo, a união com entidade indireta, se são pessoas jurídicas diferentes, aí não existe hierarquia. Cuidado com isso aí. Isso aqui é um tópico que está em vários locais, sabe? É um conceito que está em vários locais do direito administrativo. Então, olha só, por enquanto, que é bacana decorar essa parte aqui. Olha só, o controle hierárquico é uma decorrência do poder hierárquico. Ele é exercido onde? Dentro do âmbito de uma mesma pessoa jurídica, hein? Dentro da estrutura de uma pessoa jurídica. Não tem controle hierárquico entre pessoas jurídicas diferentes. Só toma cuidado com isso e, como eu disse, isso aqui pode estar em vários locais. Só jogar alguns termos para você ir ficando familiarizado com esses termos, olhar em prova e não achar esquisito. Por exemplo, quando a gente fala de controle hierárquico, a gente está falando de uma relação de subordinação hierárquica. A gente está falando de um escalonamento vertical. Essa relação existente entre essa pessoa jurídica com seus órgãos e seus agentes. Ai, Thales, isso ficou meio esquisito. Vamos desesquisitar então. Olha só como funciona. Eu tenho, por exemplo, a união. A união é uma pessoa jurídica. É isso aí. Pessoa jurídica, direito público, todos aqueles conceitinhos. Mas ela é uma pessoa jurídica. Dentro do âmbito da união, nós temos essa divisão em vários órgãos, a desconcentração, lembra? Se não lembra, tinha que lembrar, que isso aí é importante para a prova. Então, aqui dentro da União, nós temos o desmembramento em vários órgãos. Por exemplo, ó, vários ministérios. Só que tem um monte, tem ministério da Compal, né? Que vem um ministério, outro, vários ministérios. Dentro de cada ministério também tem esse escalonamento, também tem essa divisão em órgãos. Aí eu tenho, por exemplo, ó, um ministério, esse ministério tem as suas secretarias, tem as suas superintendências, tem as suas delegacias regionais. Divisão, tá? A nomenclatura varia muito dependendo do ministério, dependendo muito do órgão. Tem vários. Pega aí o Ministério da Justiça, aí você pega o Departamento da Polícia Federal, você pega uma delegacia da Polícia Federal,
Você pega aí o Ministério da Fazenda, você pega uma superintendência da Receita Federal, pega uma delegacia da Receita Federal. Então é tudo divisão, tá? Você não precisa ficar decorando as nomenclaturas aqui, a não ser que esteja essa lei própria da estrutura do órgão no teu edital. Quando vem é importante. Se não tem, fica tranquilo. O que eu quero que você entenda? Então, ó, aqui está a pessoa jurídica, beleza. Ela está dividida em órgãos. E esse controle hierárquico é exercido aqui dentro. Ah, pô, tem o ministério, manda na secretaria, manda na superintendência, manda na delegacia regional. Esse é o controle hierárquico. É uma superintendência chegar e dar uma olhada assim e falar, você fez caca. Ir lá e consertar. Já vê como são as formas que isso aqui acontece. De um ato de uma delegacia regional, por exemplo. Esse é o controle hierárquico. Reparou que aqui tem uma pessoa jurídica e está tudo dentro dela? Eu não tenho outra pessoa jurídica envolvida? Então, esse que é o controle hierárquico. Esse que é o controle hierárquico. É um controle interno. Está na cara que é um controle interno, né? Porque está dentro da mesma pessoa jurídica, é um controle interno. Aí tem aqueles conceitinhos, tá? Isso aqui a banca pode variar um pouco na tua prova. Pode colocar que o controle hierárquico é uma decorrência da relação de subordinação hierárquica existindo entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Ô, louco, professor, que é isso? É isso aqui, ó. Eu só peguei isso aqui e desenvolvi, é o que a banca faz. Às vezes sabe aquelas questões que se olha e fala, é nada, a banca está só enrolando, está só floreando. Tem que entender o conceito, é legal entender o conceito. E alguns termos que trazem esse conceito ali em vista. Então não se assusta quando a banca vem floreando não, tá? É só você prestar atenção nas palavrinhas-chave. Ou fala, por exemplo, que o controle hierárquico é devido por existência de uma relação de escalonamento vertical entre órgãos e agentes. O que é escalonamento vertical? Olha só, isso aqui é algo vertical ou horizontal? Ah, eu confundo, professor, horizontal com vertical, então você não sabe fazer amor direito também não, porque tem que lembrar que horizontal é assim, vertical é assim, né? Então por que vertical? Ó, de cima para baixo, ó, uma hierarquia. E se fosse horizontal? Horizontal não está em pé de igualdade? Aí não tem hierarquia. Agora vertical não, alguém está em cima, alguém está embaixo. Está em cima, tá vendo? Aí vai descendo. Então falando de um escalonamento vertical, subordinação hierárquica, está falando aqui, ó, controle hierárquico. É fácil, é só lembrar. Isso aqui que não tem rolo não, tá? Esse controle é um controle bem amplo, tá? É um controle bem amplo, tanto que pode ser classificado como um controle que é feito de forma permanente, irrestrito, pleno. Tipo assim, é um controle fodarástico. Por quê? Porque se ele está dentro daquela estrutura, ele vai alcançar tanto aspectos da legalidade como também de mérito, tá? Então aqui ele alcança tanta legalidade como mérito. Então, por exemplo, imagina dentro até dessa estrutura entre órgãos e agentes, eu sou uma autoridade, eu tenho meus subordinados. Eu estou de olho no que o meu subordinado está fazendo. E eu vejo se aquele ato que ele está praticando, ele é um ato em conformidade e coordenamento jurídico. Olha só, estou analisando o aspecto da legalidade. Eu também analiso a respeito do juízo de conveniência e oportunidade. Eu estou olhando se aquele ato que ele está praticando atende ao interesse público, aquele mérito administrativo aqui, ó, controle de mérito. Então ele é um controle amplo, tá? É um controle ele ali pode ser feito tanto, olha o que eu quero que você lembre, hein? Tanto no aspecto da legalidade quanto do mérito. Beleza? Sem rolo, né? Então você vê como resuminho, isso aqui é fácil pra caramba. A gente vai desenrolando para quando chegar em prova você não assustar com os termos. Mas o resumo é fácil. Controle hierárquico, exercido dentro da mesma pessoa jurídica por aquela relação de subordinação entre órgãos e agentes. Pronto, só isso. O resto é ir complementando, beleza? Só que olha só, referente ainda à amplitude do controle, nós temos também o controle finalístico. Cuidado com isso aqui, hein? O controle finalístico, controle dos fins. Que bicho é esse? Você já estudou, você sabe o que é isso aqui. Esse é aquele controle que existe entre a direta e a indireta. Nós não temos, olha aí, só para ajudar a facilitar a memorização, nós não temos alguém da direta por meio de lei que cria ou de lei que autoriza a criação de alguém da indireta. Por exemplo, a União vem e resolve criar uma autarquia federal. Ela vou criar uma autarquia federal aí, ó, uma autarquia federal para cuidar de veinho, para cuidar de benefício previdenciário, assistencial. O que a gente tem? O INSS. Vem a União e cria aqui, por exemplo, ó, o INSS. Cada ente da indireta vai estar vinculado a algum ministério, tá? Por exemplo, o INSS ele está vinculado ao Ministério da Previdência Social.
mas é a União que está ligada aqui a uma autarquia federal. Nesse caso, quem que é o órgão da União que fica ali, ó, só de olho no INSS? É o Ministério da Previdência Social, beleza. Esse controle que existe aqui, ele é um controle finalístico aqui, ó, o MPS, a União, né? Ele vai estar de olho se o INSS está cumprindo os fins para o qual ele foi criado. Vai que dá uma louca no INSS, ele fala esse negócio de cuidar de velho tá com nada, eu vou entregar carta dá dinheiro pra cacete. Não pode, ele está tendo uma fuga da finalidade, ele está fazendo uma finalidade diversa da qual ele foi criado. Ele não pode fazer isso aí não, ele tem que cumprir aqueles fins para o qual ele foi criado. E se ele fugir a esses fins, pau nele. Aí nós teremos esse controle finalístico, tá? Então, olha só, o que você tem que lembrar do controle finalístico? Ele é um controle específico ao cumprimento das finalidades. Ele não é nem de perto um controle amplo, tão amplo quanto o hierárquico. O hierárquico é amplo, isso aqui não, isso aqui é bem restrito. É bem restrito. O que ele controla é isso aqui, ó, o cumprimento das finalidades. Ele só fica assim de olho só, se está cumprindo as finalidades para o qual foi criado, só. Então ele é um controle bem mais restrito, tá? Muito mais restrito que o hierárquico. Cuidado. E aqui, então, o que eu quero que você decore? Controle finalístico, você já estudou isso aqui. Lembra dos sinônimos? Ó? Pode ser chamado de tutela administrativa também, ou de supervisão ministerial aqui no âmbito federal. Por que supervisão ministerial? Aqui, ó, o Ministério fazendo essa supervisão do controle finalístico. Beleza? Então, olha só, as diferencinhas aí. O controle hierárquico é aquele exercido dentro da estrutura de uma pessoa jurídica, recorrente da hierarquia, e o controle finalístico é aquele exercido pela direta sobre aquele ente da indireta que está vinculado a ele. Por exemplo, a União e uma autarquia federal. No caso, o Ministério da Previdência Social e o INSS. Ele é mais restrito, ele busca então fiscalizar apenas o cumprimento das suas finalidades. E lembra dos sinônimos, tá? Ó? Lembra dos sinônimos. Olha só como isso aqui é fácil pra caramba. Olha só, um resuminho das classificações aqui, só para ajudar o preenchimento. Algumas classificações que a gente viu. Primeiro, referente à origem. Ah, tá, a origem pode ser um controle interno, externo ou popular. Vou falar a verdade, tá? Quando a banca cita um ato e pergunta para você a origem, geralmente ela está perguntando, ó, do externo ou do interno. É difícil ela perguntar do popular. Ela só pergunta do funcionamento dele. Ela jogar um exemplo e pedir a classificação é mais raro. Quanto ao momento? Quanto ao momento, ele pode ser prévio, concomitante ou posterior. Geralmente a banca pede desses dois aqui, ó, para você classificar, tá? O aspecto da legalidade ou do mérito e a amplitude hierárquico ou finalístico. Quando a banca pede para você classificar, ela fala, aconteceu tal ato. Ela vai pedir desses três aqui, ó. Ela vai pedir desses três aqui. Da amplitude é mais raro. E tem também uma coisa que você nem viu, mas é óbvio. A gente vai aprofundar, a gente vai ver como funciona. Mas nós temos aí o controle administrativo, legislativo e judicial. Já está meio na cara, né? Pelo nome já está meio flagrando como funciona, que é o que a gente vai ver depois. Mas só pelo nome. Olha só se você já consegue fazer uma classificação. Se um juiz, eu quero que você classifique isso aqui, tá? Se um juiz anula um ato do poder executivo, que tipo de controle que isso aqui é? Primeiro, isso é um controle interno ou externo? Ô, professor, eu tenho aqui um juiz, poder judiciário, anulando um ato do poder executivo de outro poder. Então, isso aqui é um controle externo. Isso aqui é um controle, ó, externo, beleza? Ficou um controle externo. Olha só, seguindo aí. O juiz anulou um ato do poder executivo, tá? Isso aqui é um controle prévio, concomitante ou posterior? Ah, é posterior, né, professor? Porque o ato já foi praticado, então eu tenho aquele controle corretivo, aquele controle posterior. Vem cá, é um controle de legalidade ou de mérito? Se ele anulou, já falou tudo, né? Ó, se a gente só anula quando for, então, um ato ilegal. E o Poder Judiciário revoga ato dos outros? Não. O Poder Judiciário analisa apenas a legalidade do ato dos outros. Então é um controle de legalidade. Então olha só, o controle aqui, o Poder Judiciário sobre um ato do Poder Executivo. É um controle externo, é um poder sobre o outro. É um controle posterior, porque o ato já foi praticado. É um controle de legalidade, porque o Poder Executivo não aprecia o mérito do ato dos outros. Ele não revoga ato dos outros, beleza? Um outro exemplo, ó. Um superior hierárquico revoga um ato de seu subordinado. Vamos por partes. Primeiro, isso aqui é um controle interno ou externo? Ah, é interno, né, professor? Se é um superior, se é um subordinado, eu estou dentro da mesma pessoa jurídica, dentro, então, do mesmo poder. Isso aqui é uma modalidade de controle interno. É um controle interno. Beleza. Dessa forma, se ele
é um controle posterior, porque o ato já foi praticado. Como que ele vai revogar ato que não aconteceu ainda? Só que não é um filme de ficção científica, que a gente está numa máquina do tempo, como que ele vai desfazer algo que nem foi feito, né? Se ele revogou é porque já foi feito. Depois, se ele revogou aquele ato, isso aqui é aspecto de legalidade ou de mérito? Ah, tem que ficar ligado, se ele revoga, a gente revoga quando o ato é válido, é quando a gente faz aquele juízo de conveniência e oportunidade. Então, é um controle de mérito e não de legalidade. Depois, um outro aqui, ó, aprovação do Senado dos nomes de ministros do STF. Quando o presidente da República, antes de ele chegar e nomear um ministro do STF, não tem que ter uma aprovação prévia do Senado Federal? Tem. Então isso aqui é um controle interno ou externo? Opa, é um poder sobre o outro, não é? Sim. Então é um controle externo. É um controle externo. Beleza. O ato já foi praticado? O ato de nomeação já foi praticado? Não foi. Ah, então é um controle prévio. Aqui temos uma modalidade de controle prévio. E a gente viu que aqui também é um controle de mérito. É um controle de mérito, por quê? Porque ele vai olhar para o nome daquele ministro e vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. O Senado olha para o nome daqueles ministros e faz o juízo de conveniência e oportunidade. Mais comum esses dois aqui caem em prova, tá? Tipo assim, só para você classificar, muito mais fácil do que isso às vezes vem, tá? Olha então que tranquilo que é só agora bater na decoreba e ir desenrolando. A gente viu aí o primeiro passo que eu quero então, é que você entenda essas classificações, pelo menos o básico, e saiba fazer isso aqui, ó. Jogar aqui, fez isso, titultar, já fica feliz. Aí depois você vai complementando, beleza? Com isso aqui você resolve muita coisa já, só com isso. Depois você vai complementando, vamos por partes para desenrolar bem. Beleza, dando sequência aí, vamos começar a ver agora as espécies de controle. Fácil pra caramba, muita coisa a gente já viu, a gente só vai agregando, só vai aprofundando, só vai especificando agora. Espécies de controle. A gente vai ter controle administrativo, legislativo e judicial. Vamos dar uma olhadinha agora no controle administrativo. O controle administrativo é aquele que a administração pública exerce sobre seus próprios atos. Ah, professor, se ele está fazendo o controle dos seus próprios atos, então está no âmbito do mesmo poder. Se está no âmbito do mesmo poder, é um controle interno. Show de bola. É mérito, legalidade? Calma que a gente já chega lá. Uma coisa por vez. Primeiro, então, o controle administrativo é aquele que o administrador que praticou o ato exerce sobre o seu próprio ato. Então é um controle interno, é aquele controle da administração sobre seus próprios atos, hein? Vai decorando esses detalhezinhos aí. O fundamento disso é a autotutela administrativa ou a tutela administrativa. Vamos dar uma batida nesses dois aí. Vamos lá no outro quadro, me acompanha. Olha só, então o controle da administração pública, o controle administrativo, dentro do controle da administração, as espécies, o controle administrativo é aquele feito sobre os próprios atos. Nós temos o primeiro, que é aquele decorrente da autotutela. Olha só, então dentro aqui das espécies de controle, nós temos o controle administrativo, que é aquele que a administração realiza sobre seus próprios atos. É um controle interno e a gente pode dividir ele em autotutela e tutela administrativa. Ô professor, o que é autotutela mesmo? Isso aqui também é um tópico lá no começo do direito administrativo, né? O princípio da autotutela. Olha só o que é autotutela. Importantíssimo você ler essa súmula. Tá no teu material, dá uma boa lida nela, que é a súmula 473 do STF. É a súmula que trata justamente dessa autotutela, que é muito importante ler, tá? Vamos esmiuçar ela agora. O que essa súmula fala? Ela diz que a administração pública poderá rever os seus próprios atos. Ela pode, então, rever os seus próprios atos. E olha só, rever é um conceito mais amplo, tá? É um conceito mais amplo. Quando eu falo rever, eu estou falando de anulação e revogação. Então, quando a administração pública verificar um ato ilegal, na verdade, ela deve, tá? Não é que ele pode, é aquele poder e dever, né? Ela tem o dever de anular aquele ato. Então, quando o ato for ilegal, ela deve anular. Entretanto, se ela tiver um ato que, embora válido, não atenda mais ao interesse público, vai ser feito aquele juízo de conveniência e oportunidade e ela poderá revogar. Então, o que a súmula fala? Que a administração pública anulará os seus atos quando eivados de legalidade, porque de atos nulos não geram direitos, e poderá revogar por motivos de conveniência e oportunidade, resguardados os direitos adquiridos e sempre garantida a apreciação judicial. Primeiro, se ela vai anular,
Em regra, não tem direito adquirido. Anulação não gera direito para ninguém, ato ilegal não gera direito para ninguém. Isso aqui é aprofundado depois, ó. Não precisa também aprofundar desnecessariamente, porque a gente está em foco aqui o direito administrativo. Mas a revogação agora, se ela vai revogar, o ato é válido. Ela pode revogar? Pode, mas aqui ela tem que respeitar o direito adquirido. Também é aprofundado depois. E por que aquele resguardado da apreciação judicial? Professor, eu achei que o Poder Judiciário apenas anulava e não revogava. É que é o seguinte, sempre que a administração pública fizer algo que não é gostoso para você, você pode reclamar, você pode recorrer ao Poder Judiciário. Então, quando o administrador anular ou revogar algum ato, se o interessado, se o administrado não concordar, vai no Poder Judiciário. Lógico, a gente viu que quem dá a última palavra aqui é o Poder Judiciário mesmo. É isso que ele está falando. Ele não está falando que o Poder Judiciário vai ficar analisando o mérito, nada disso, hein? Ele só fala o seguinte, que pelos atos da administração, isso aqui também são atos administrativos. Você pode no Poder Judiciário reclamar tranquilamente. Inclusive, o STF já falou o seguinte, tá? Sempre que for ocorrer um desfazimento de algum ato administrativo, quer dizer, for extinguir um ato administrativo e essa extinção afete desfavoravelmente algum administrado, ela vai revogar algo que não é legal para alguém. Alguém vai perder com isso. Tem que ser garantido um procedimento prévio no qual tem o contraditório. Então, se vai revogar um ato, a administração pode. Mas se essa revogação for gerar um efeito desfavorável para alguém, ela tem que dar a oportunidade desse administrado prejudicado, pelo menos falar, não, calma lá, não é bem assim. Pelo menos o contraditório, pelo menos o direito dele tentar falar que não é a melhor oportunidade, tem que dar ele se manifestar, beleza? Tranquilo isso aqui já é mais aprofundado, tá só complementando, mas é bacana saber. Depois, esse controle aqui, ele é amplo, tá? Tem um pouco a ver com aquele controle hierárquico, porque aqui é um controle tanto de legalidade como de mérito. Esse controle, então, ele pega os dois aspectos, lógico, a gente acabou de ver, ó, da legalidade e do mérito. E ele pode ser exercido de ofício, a própria administração faz do controle sem ninguém pedir, ela mesma vai lá e faz, ou mediante provocação do interessado, por requerimento do interessado. Uma petição administrativa genérica, uma reclamação, um recurso administrativo, qualquer ato do administrado que movimente a administração para pedir isso daí, beleza? Otávio, isso aqui é igual ao controle hierárquico? Mais ou menos, nem sempre. Em regra, sim. Aqui a gente está falando do controle hierárquico. Mas nós podemos ter também esse controle sendo exercido sem vínculo de hierarquia. Como assim? Imagina que se for no vínculo hierárquico, ó, de cima para baixo, né? Show. E se for um órgão específico de controle dentro do mesmo poder? É um órgão que não tem aquela relação de hierarquia ali, de dar ordem, de mandar. Mas é um órgão de controle, é um órgão específico para isso. É a mesma coisa, é autotutela, beleza? Mas não precisa ficar pirando também não, tá? Tem alguns conceitos no material aí, vamos sempre por partes, essa parte é ir aprofundando. Então, olha o que a gente viu aqui, eu quero que você lembre dessa parte. O que é autotutela? Leia a súmula 473 de trás para frente, para trás, de cima para baixo. Muito importante em prova. A administração pública pode rever os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes inoportunos. Então, é um controle de legalidade e também pode ser de mérito. Ela age de ofício ou mediante provocação, ou por requerimento do interessado. Cuidado, tá? Não é só de ofício, não. E a outra forma é a tutela administrativa. Acabamos de falar dela, né? A tutela administrativa é aquele controle finalístico em que o ente da direta exerce sobre aquele ente da indireta ao qual está vinculado. Acabamos de falar, ó, é a união só de olho aí se o INSS, por exemplo, está cumprindo as finalidades para o qual foi criado. Só isso, a gente viu que esse aqui é bem mais restrito. Mas reparou então que é tudo um controle administrativo, que é tudo sobre os próprios atos, tudo controle interno, inclusive esse, de acordo com o que prevalece em prova, bem tranquilo, né? Será que é, professor? Vamos fazer exercício e ver se é ou não é. Acompanhe aí comigo na tela. O controle administrativo sobre os órgãos da administração direta é um controle interno que permite à administração pública anular os próprios atos quando ilegais ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes. Certinho, correto, fácil pra caramba, né? O controle administrativo é um controle interno, a gente viu a súmula 473, que é quando o próprio administrador que praticou aquele ato, então é um controle feito sobre os próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos. Só que você tem que ficar de olho só para não inverter, tá? Para não falar que vai anular inconveniente e inoportuno, que vai revogar o ilegal, só fica de olho nisso, muito cuidado. Marca certo e bora fazer mais uma.
Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre sua própria atuação, contudo, apenas sob o aspecto de mérito, para o fim de confirmar, rever ou alterar condutas internas. Fala sério, tem como errar uma questão dessa? A pessoa tem que levar uma surra, né? Se errar uma questão dessa daí é muito fácil. O controle administrativo é apenas pelo aspecto do mérito? Não, é o mérito e legalidade. Ele vai, então, anular os ilegais e revogar os inconvenientes inoportunos. Grifa essa parte aí, apenas de mérito. Como isso é tanto de mérito como de legalidade? Marca como errado, acompanha na tela próxima. O controle administrativo é instrumento jurídico de fiscalização sobre a atuação dos agentes e órgãos públicos, realizado de ofício por iniciativa própria, não se aceitando provocação da parte interessada. Também molezinha esse, né? A gente viu aí que esse controle administrativo ele pode ser exercido tanto de ofício, a própria administração que toma a iniciativa de fazer o controle, ou requerimento, ou por provocação do interessado. É quando a parte faz, o interessado faz um pedido de reconsideração, um recurso administrativo, uma petição administrativa, qualquer forma de movimentar a administração. Então ficou bem fácil, viu que mole? Então não é apenas de ofício, também pode a requerimento. Marca como errado e bora fazer mais uma. O controle administrativo decorre do poder-dever de autotutela que a administração dispõe sobre os seus próprios atos e agentes. Beleza, tá correto isso daí. No controle administrativo nós não temos a autotutela, que é aquele poder-dever que tem a administração pública sobre os seus próprios órgãos e agentes. Ela vai anular os atos ilegais e ela pode revogar os inconvenientes e inoportunos. Tá correto, tá? Bem legal esse conceitinho aí, porque às vezes ele vem trabalhado em prova. Então, correto isso daí? Acompanha a próxima. Está correto que o controle administrativo A. é exercido por meio de fiscalização hierárquica apenas. B. dos atos do Poder Executivo é exercido pelo Poder Legislativo. C. permite a anulação dos atos administrativos por conveniência e oportunidade. D. deriva do poder-dever de autotutela que a administração tem sobre os seus próprios atos e agentes. E. não pode ser exercido pelos poderes judiciários e legislativo. Alternativa A. é exercido apenas no âmbito hierárquico? De jeito nenhum. Nós temos a autotutela e também a tutela administrativa direta sobre a indireta. E a gente viu que às vezes nem precisa de relação de hierarquia. Dentro daquela pessoa jurídica, por exemplo, pode existir um órgão próprio de fiscalização, um órgão próprio de controle, que não está nessa relação de hierarquia, faz parte da pessoa jurídica e pau em quem fizer algo errado, que faz também esse controle. Então, não é a alternativa A. Olha a B, falando que o controle administrativo dos atos do Executivo é pelo Legislativo. Não, o controle administrativo é um controle interno, é feito dentro da própria pessoa jurídica. Então, é do mesmo poder, tá? Não tem nada a ver de um poder sobre o outro, não. Isso aí é outra coisa. Passa a caneta na B. Olha a C que moleza, falou que a anulação é feita por motivos de conveniência e oportunidade. Fala sério, a anulação é quando o ato for ilegal. Por conveniência e oportunidade a gente anula e não revoga. Cuidado, passa a caneta na C também. D, correta, beleza, aquele conceitinho bacana de lembrar, hein? Então, decorre daquele poder-dever de autotutela que a administração pública tem sobre seus próprios atos e seus agentes. Então aqui, isso é o controle administrativo. É a administração pública anulando seus atos ilegais, revogando os inconvenientes oportunos. Cansamos de repetir esse conceito, né? Então marca D como correto. E por último, a alternativa E, olha só o que ele está falando. Toma cuidado que o controle administrativo não pode ser exercido pelos poderes legislativos e judiciários. Vem cá, olha só rapidinho, só para você ver isso aqui. A gente não tem aí o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Beleza, né, professor? Eles têm as funções típicas, não tem? Sim, a gente falou disso aqui, ó. E eles também não têm as funções atípicas? Beleza. Olha aí, você lembra que função típica? Qual que é a função típica do poder executivo? É a função administrativa. O poder legislativo e o poder judiciário também não exercem funções atípicas de administrar? Sim, exercem. Ué, então quando eu tenho o poder judiciário anulando um ato mesmo dele, por exemplo, ele anulou um concurso que ele fez, quando eu tenho o poder legislativo revogando um ato que ele mesmo fez, ele não está exercendo a sua função administrativa? Tá. Então é controle administrativo, beleza? Então eles podem exercer sim. Passa a caneta na E, acompanha aí comigo mais uma na tela.
No que se refere à forma de controle da administração pública, considere 1. O controle exercido pela administração direta sobre as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta deriva do poder de tutela. 2. O controle que visa verificar a oportunidade e conveniência administrativas do ato controlado, como regra, compete exclusivamente ao próprio poder que, atuando na função de administração pública, editou o ato administrativo. Essas formas, conforme a amplitude e o aspecto controlado, denominam-se, respectivamente, A, subsequente preventivo, B, de mérito e subsequente, C, de legalidade finalístico, D, finalístico e de mérito e hierárquico e de legalidade. Olha, essa questão é bem fácil, só que o jeito que a banca trabalha, às vezes a gente dá uma bisonhada, faz força e acaba errando. Ele perguntou aí primeiro referente à amplitude e ao aspecto. E, Thales, eu não lembrei a classificação qual que é qual. Mesmo assim, resolvia numa boa, olha só. Não precisa chegar a bater o olho e querer acertar. Vai usando o raciocínio, vai usando o que você lembra. O primeiro, às vezes, deu uma zica. Aí, professor, não deu uma zica, me confundiu um pouco, o texto veio estranho. Começa pelo segundo, tanto faz, começa pelo que você achar melhor. Quer ver começando pelo segundo? Ó? Falou aí que é aquele controle de conveniência e oportunidade que é feito em regra pelo próprio poder que editou o ato. Vem cá, se ele falou que é pelo poder que editou o ato e é um controle de conveniência e oportunidade, tá na cara que se é conveniência e oportunidade, eu estou analisando o quê? O mérito ou a legalidade? Ah, né, Thales? Eu estou analisando o mérito. Então, aonde está a legalidade, você já pode riscar. Beleza. Se eu estou falando que é um ato que foi editado, ele faz então esse controle sobre o próprio ato que ele fez, é um controle preventivo ou subsequente? Tem que ser subsequente, né, professor? Não tem como ser preventivo, porque como que ele vai desfazer algo que ele nem fez ainda? Então seria subsequente. Se eu estou falando que é o próprio administrador que praticou o ato, tem como ser finalístico? O finalístico não é o da direta para a indireta? Lembra aqui então que do próprio ato, quando é o princípio da autotutela, é o próprio ato que ele praticou. O que é o finalístico? É sobre o da indireta, e a direta sobre a indireta. Então, já risco finalístico. Ficou aí o subsequente e o mérito, né? Se você não lembrasse a classificação, podia ficar em dúvida entre esses dois. Beleza. Aí, ó, se não souber mais nada, já melhorou a chance de chute. Olha os outros agora. Analisa bem esse daqui. Não falou que é da direta sobre a indireta? O que é o da direta sobre a da indireta? Pode ser o subsequente? Realmente, né? É um controle subsequente, mas já riscamos essa. Depois, é um controle de mérito? Opa! Não é um controle de mérito, não. Lembra que a gente viu que esse controle é bem restrito? Ele é um controle ligado aí, ó. É um controle ligado aos fins. É aquele controle finalístico. É quando a direta fica de olho ali se a indireta está cumprindo aos fins para o qual foi criado. É quando a União fica vendo se o INSS está fazendo a sua finalidade. Então, não pode ser de mérito. Ele não analisa o mérito, ele analisa os fins. A legalidade já está cortado. Opa, o finalístico aqui. Pode ser o finalístico? Isso. Esse que é o controle finalístico, né? O finalístico é direta sobre a indireta e não é o mérito. O de baixo já não tinha cortado e mesmo assim, hierárquico, existe hierarquia da direta com a indireta? Não tem. Isso aqui eu dei um exemplo trabalhando mesmo sem lembrar a classificação, hein? Sem lembrar a estrutura, tá? Qual que é o da amplitude, qual que é o do aspecto. Se lembrasse da amplitude e do aspecto, ficava mais fácil. Ah, professor, eu lembrei, ó, que o aspecto é a legalidade ou o mérito. Beleza. Se você lembrou que o aspecto é legalidade e o mérito, você já riscava o preventivo, já riscava o subsequente, já riscava o finalístico. Porque quanto ao aspecto, nós não temos o mérito e a legalidade. Então, quanto à amplitude, nós não temos o hierárquico e o finalístico. Aí, ó, riscava, ficava. Se lembrasse só isso aqui, tá vendo como ficava fácil? Tá vendo como ficar tranquilo? Se lembrasse da classificação, era um presente. Isso aqui eu resolvi primeiro sem sequer lembrar a classificação, a estrutura certinha. E dá para fazer, tá? É só ir associando. É só ir associando que fica mole. Beleza? Até a próxima aula. Um grande abraço.